A gente tem falado do poder da nossa mente de controlar as nossas ações, né? E a gente falou muito que não é um poder meu, né? Não sou eu que sou forte, é Deus que é forte em mim, né? Sem Ele, eu não sou nada, né? Sem Ele, eu vou ficar caindo toda hora. Eu levanto, mas volto a cair, levanto, mas volto a cair. Com Ele, a gente vive de vitória em vitória. Então, a nossa mente, quando a gente entrega, vocês viram aquele videozinho do bebezinho falando, eu tenho a mente de Cristo, que eu mandei hoje, que trem mais bonitinho. Então, assim, aquele bebezinho já está assumindo, né? Eu falei para uma amiga que veio aqui em casa jantar essa semana, ela estava brigada com o marido, eu falei, ó, a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, então não vai dormir brigada, não. Aí ela, não, mas não dou conta. Eu falei, ó, tem que obedecer à Bíblia, né? E assim, a gente tem o poder, né? Eu falei, não sei o que que aconteceu, eu também não quero saber, mas você decide. Você decide ficar brigada por uma semana inteira, ou você decide acabar com isso logo e acertar as coisas. Para que ficar brigada? Depois aí dá um piripaque e morre, aí vai ficar arrependida, não adianta nada. Tem que viver o minuto, cada minuto, né? Mas para a gente poder conseguir conciliar eh, essa, esse estado de mente, onde a gente consegue acalmar todas as vozes e escutar uma só voz, só acontece quando a gente faz o que está lá no versículo 1 do Salmo 62. A gente já leu isso nessas últimas semanas. Diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu refúgio, não serei abalado. Só Ele. Então, aquietai-vos. A Bíblia tem um outro salmo que fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, aquieta, para de brigar, para de correr. A gente falou da maioria das pessoas, né, que chega num ponto, se é uma doença ou se é um problema conjugal, ou um problema com filhos, que se esperneia, esperneia, esperneia e fala: "Bom, já fiz tudo que tinha que fazer, agora só mesmo oração". Não, eu quero que nós aqui nesse grupo corramos para a oração como primeiro recurso. Aquela primeira coisa que eu vou fazer quando vier um diagnóstico, ou quando vier uma má notícia, sabe, que seja o primeiro, porque aquele que tem poder de endireitar os caminhos, aquele que tem poder de abrir as portas, é Deus, é só Ele, né? Os médicos são capazes, mas se você deixa Deus te levar, te guiar para o melhor médico que pode te atender, vai ser muito melhor. Às vezes você vai buscar um que alguém te recomendou, que pede para Deus a orientação, né? Pede para Deus a orientação primeiro, antes de qualquer outra coisa. Eu quero que a gente pratique isso muito. Eu sei que a Renata teve essa experiência de ontem, né? Que eu sei que na hora que ela soube dessa notícia, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Vamos orar, né? Então é isso, gente. A Silvia me mandou uma mensagem essa semana que a filha dela está fazendo uns exames e que semana passada a filha dela ainda brigou com ela, falou: "Mãe, você pediu as suas amigas para orar para mim?" Aí ela falou: "Não, esqueci." Mas aí ela se orou pelos filhos. Aí ela tá assim: "Mãe, você devia ter pedido." Aí eu falei: "Não, pode falar para ela que eu estou orando, né?" Aí mandei uma oraçãozinha para ela, mas esse deve ser o nosso primeiro recurso, né? Porque Deus, igual eu falo quando a gente vai fazer MRI, Deus põe um holofote, mostra o que tem que ser visto, não deixa nada escondidinho. Se tem alguma coisa lá, eu quero ver, eu quero saber onde que a gente vai tratar, o que que vai ser atacado, né? Então, assim, essa deve ser a nossa postura como cristã, mas a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir fazer a nossa alma aquietar, aquietar. Então, hoje a mensagem vai ser sobre isso: aquieta minha alma,
A tradução literal desse versículo é: só para Deus a minha alma estará em silêncio. Ou só por Deus e em Deus a minha alma espera, quieta e silenciosa. Os ruídos dos desejos em disputa, os sussurros das esperanças terrenas são silenciados e a alma escuta. Isso é tão difícil, gente, tão difícil. Nem precisa a gente estar passando por problema. Só da gente falar que eu vou orar, você fecha o olho, fica ali quietinho, a sua mente já vai longe, já escuta um monte de ruído, já pensa no que tem que fazer, no que eu não fiz, no que eu vou fazer, no que eu deixei de fazer, onde que eu fui e quem que foi comigo. A mente, ela, ela é super agitada. Então, a gente tem que aprender a colocar. Não é na yoga do Zen, não. É colocar a nossa mente na presença de Deus, onde ela pode descansar de verdade, né? Onde ela pode repousar e estar silenciosa e quieta. Este é o teste da verdadeira espera. Espere diante de Deus até que as vozes, sugestões e energias da natureza fiquem totalmente em silêncio. Só então Deus poderá realizar a sua completa salvação. Não é a salvação que a gente já tem de ser perdoado do pecado, não. A salvação daquela tribulação ou daquela dificuldade que a gente vai estar passando naquele momento, né? Este foi o segredo da longa espera e provação de Abraão. Ele teve que esperar até que todos os recursos naturais fossem extintos. Vocês lembram da história de Abraão? Eu vou ler mais um pedacinho. Até que tudo o que o mantinha preso à sua impossibilidade de ser pai e receber a promessa de Deus, fazendo com que as pessoas se voltassem contra ele e duvidassem, até que tudo isso fosse totalmente extinto. Abraão teve que esperar. Então, vamos ver o que Abraão esperou. Vou ler aqui em Gênesis 12, começa a história de Abraão. Então, Gênesis 12, 1 e 2 diz assim: Ora, disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações. Então, aqui, ele já estava casado com Sara, morava na terra de Ur, era de uma família que tinha condições, não era de uma família pobre, ele tinha recursos, porque quando ele saiu, ele levou os gado, levou empregados e tudo isso, né? Não, ele nunca tinha ouvido falar de Deus, mas Deus veio, falou com ele e ele acreditou. Isso, Abraão tinha 75 anos, 70 anos ou 75, quando isso aconteceu. 75, quando isso aconteceu, quando Deus chamou Abraão. Não tinha filhos. Ele falou que ele ia ser o pai de uma grande nação. Então, mas Abraão foi. Abraão confiou. Abraão acreditou. Mas, quando a promessa começou a demorar, o que Abraão fez? Abraão e Sara também. Sara também pisou na bola. O que eles fizeram? Tentaram da sua maneira, fizeram tudo que podia, né? Primeiro eles pensaram, não, o herdeiro deve ser meu empregado Eliezer. Esse que vai ser o herdeiro, porque ele está comigo desde menino, já, então vai ser ele o herdeiro. Depois a Sara falou, não, então você vai dormir com a criada e vai ter um filho dela. Aí ele vai ser o herdeiro. Então, assim, várias e várias. E aqui a gente vê que quando Isaac nasceu, Ismael já era adolescente, não era um bebê ainda, já era uma adolescente. Então foram 25 anos de espera.
E Abraão não ficou quietinho esperando. Abraão estava batalhando uma maneira, né, da promessa de Deus ser cumprida na vida dele. Então, vamos continuar. Mas quando este grande silêncio caiu sobre ele, em evidência de total desamparo e desespero, então chegou um ponto na vida dele, imagina, o anjo apareceu para ele, Sara, ele já estava com 100 anos, Sara 90, quase 100, né? Porque o anjo falou, ano que vem, nessa época, você já vai ter um filho nos braços, né? Então, a espera foi longa, né? Já tinha perdido as esperanças, já tinha pensado que pronto, vai ser esse mesmo, vai ser esse filho aqui. Total desamparo e desespero surgiu de dentro de uma alma, de lá de dentro saiu uma fé alicerçada no poder de Deus. Ele tinha caminhado passos onde ele exercitou, porque durante essa viagem, esse percurso desses anos, Deus teve que vir falar para ele outra vez: Abraão, eu te fiz uma promessa. Lá no capítulo 15, né, 2 capítulos depois, diz assim: depois desses acontecimentos, então tinha umas viagens, algumas coisas aconteceram, vieram os reis, e ele fez um jantar para eles. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas. Então, aqui, Abraão já estava ficando meio sem esperança, com medo, já estava ficando assustado. Não temas, eu sou o teu escudo e te dou galardão sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o meu servo Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro, aquele que será gerado do seu casamento com a Sara. Então conduziu-os até afora e disse: olha para o céu. Então, isso devia ser assim, mais ou menos de noite, né? Porque ele fala assim: olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Olha para o céu e conte as estrelas. E ele disse: será assim a sua descendência. E aí, o que Abraão fez? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Essa atitude de Abraão aqui, ó, esse crer em Deus, confiar em Deus foi o que salvou Abraão. Abraão e o pessoal do Velho Testamento não tinha Jesus, né? Eles não tiveram o sacrifício de Jesus. Então, ali naquele momento, era simplesmente uma fé sem vista. Nós temos uma fé que já viu a salvação vir, né? Então, para nós é de uma certa maneira mais fácil, mas eles estavam crendo sem ver, né? Crendo numa promessa, e ali Deus já tinha falado para Abraão, não só de Isaac, o filho dele, mas que daquele Isaac viria o que restauraria a paz e voltaria tudo ao Éden outra vez, né? Então, aqui Abraão estava desanimado. E Deus revigorou Abraão. É só a gente parar e escutar, né? Então, quando esse silêncio caiu sobre ele, ele sabia que não havia obstáculo que podia impedir a Deus de realizar tudo o que ele havia prometido. E muito mais, porque toda a glória se acumulava no próprio Deus. É por isso que Deus nos faz esperar. Tudo o que é de nós mesmos e da natureza humana deve ser silenciado. Uma voz após outra, deixando-se gabar, porque às vezes a gente se acha o máximo, né? Que dá conta que sou forte, que eu venci e que eu aquilo outro, né? Deixando de se gabar. Uma luz após outra,
deve ser apagada, até que a alma esteja fechada unicamente para Deus. Eu achei interessante que às vezes a gente fala que a nossa mente tem que estar aberta para Deus, né? Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que fechar tudo que vem para tirar, para colocar dúvida, para questionar a nossa fé, né? Eh, eu acho muito importante a gente conhecer as outras coisas, as outras vozes, mas uma vez que você conheceu a voz verdadeira, a gente não pode deixar que as outras vozes nos guiem, nos tirem do caminho da voz de Jesus, né. Eu achei tão maravilhoso aquela menina das Olimpíadas, né, com a Silent falando: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", né. Ela falou para o mundo inteiro ali, né. Que maravilha isso, né. O mundo inteiro escutou, ouviu, né, porque não escutou, mas viu o testemunho de uma menina jovem, que não teve medo. No mundo de hoje, uma menina jovem, teenager, que não teve medo de falar da sua fé, né. A gente já lá em Mateus fala assim: "Aquele que me honrar diante dos homens, eu o honrarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar diante do meu Pai". Então, essa menina honrou a Jesus diante do mundo, né. Às vezes a gente não tem coragem de honrar Jesus num grupinho de amigos, a gente tem vergonha. O que que vão pensar de mim, né, sou radical, sou isso, sou aquilo. Para mim o que importa é, ó, agradar a Ele, né, aquele que está lá no céu. Continuando, esse processo prevalece igualmente em relação à salvação da culpa do pecado em nós, ao livramento do poder do pecado e aos nossos esforços para salvar almas. A mensagem que eu li desse livrinho 3 dias atrás foi, da urgência de falar de Jesus para as pessoas, né. Ele falou que alguém confrontou a ele e falou: "Mas por que que você tem tanta pressa? Por que que você está falando tanto de Jesus?", né. E ele falou: "Por que não? Eu não sei se a pessoa que eu estou vendo hoje eu vou ver amanhã. Não sei se ela vai estar viva amanhã para escutar de mais alguém, né. Então, assim, Deus tem um propósito para nós e o maior propósito de Deus na sua vida é levar essa mensagem de esperança e de fé para outras pessoas. E eu já falei aqui várias vezes, você não tem que conhecer a Bíblia inteira para fazer isso. Conta a sua história, conta o que Deus faz na sua vida, né. Conta quem é Deus para você. Essa é a melhor maneira de levar a mensagem do evangelho. Ó minha alma, fica em silêncio, aquieta, espere apenas por Deus. Entregue a Ele todos os seus planos e sonhos. Somente quando a morte tiver feito seu trabalho perfeito, Ele nos concederá o poder de uma vida sem fim. Então, enquanto a gente está vivo, a gente tem que exercitar, a gente tem que exercitar a mente de Cristo, a gente tem que exercitar a nossa confiança em Deus, a gente tem que exercitar a quietude da presença de Deus, aquela paz que excede o entendimento no meio das dificuldades, a gente falou disso semana passada. Pense e ore sobre isso. Estamos acostumados a associar poder com barulho, né, então quando tem uma coisa muito grande e, assim, a gente diversão, tudo isso é relacionado com barulho, né. Silêncio, que muitas vezes é visto como um sinal de fraqueza, é, no entanto, em sua hora mais crucial diante de Pila no entanto, na sua hora mais crucial diante de Pilatos, Jesus ficou em silêncio. Ele não se defendeu, ele não gritou, ele não falou: "Sabe quem eu sou?". Maior uma vez ele falou que ele podia mandar vir dos céus quem pudesse salvá-lo, mas a maioria do tempo que ele estava naquele juízo, nos 3 juízos que ele passou, ele ficou calado. Não foi um sinal de fraqueza, não. Foi um sinal de que ele estava preparado para cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para ele.
Há muito mais poder em nosso silêncio e quietude diante de Deus do que em nossas palavras. Muito mais. Como homem natural, fazemos muito barulho quando tentamos realizar a vontade de Deus por meios naturais. Né? A gente fica, nossa mente perde a paz, a gente corre para aqui, corre para lá, e o tempo acaba, e a angústia vem, e a ansiedade inunda o nosso coração, e vem a depressão, e vem tudo que nos sufoca. Mas quando a alma se aquieta e a gente consegue ver em quem nós confiamos, quando todos os esforços terrenos acabam, Deus usa o tempo dele e o jeito dele. Deus esperou até que Abraão estivesse completamente quieto na sua presença, descansado na certeza de que Deus o que havia prometido, ainda que parecesse impossível, iria cumprir. Isaque só pôde nascer quando Abraão, o grande patriarca, perdeu a esperança nos recursos naturais. Só aí Deus falou: tá bom, agora está na hora de chegar. Faça com que cada ruído e distração interior e vozes sejam aquietadas. Silencie até mesmo a carne que se levanta com clamor. Então virá o silêncio, e Deus está no silêncio. Tem a história de Eliseu, que Elias, quando ele estava fugindo da rainha, com medo, né? Ele tinha acabado de fazer uma coisa assim, Deus tinha acabado de usar ele poderosamente para descer fogo do céu e consumir, botar descrédito em todos os profetas do reino. E assim, ele estava no seu momento de glória. Aí a rainha falou: vou te matar. Aí ele correu com o rabinho entre as pernas, escondeu e ficou com medo. E ficou deprimido, e não queria comer, e não queria sair do buraco. Ficou lá até que Deus veio, e aí fala que veio um trovão forte, Deus não estava no trovão, veio uma tempestade, ventos, Deus não estava no vento, aí veio uma brisa suave, quietinha, quase que não se podia escutar, e Deus estava nela. Às vezes a gente precisa de estar bem quietinho, porque às vezes Deus faz barulho, quando a gente é meio surdinho, não quer escutar, ele começa suave. E às vezes, né, quando a gente não escuta muito, ele faz um barulhinho mais forte. Eu quero estar preparada para escutar o sussurro de Deus no meu ouvido. Que grande raridade é encontrar uma alma quieta o suficiente para ouvir Deus falando. Então, o final da história de Abraão: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, deu à luz a um filho, a, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe fará. No tempo determinado. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa pela primeira vez. Em Gênesis 21:5 nos diz que ele tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara tinha 90. Então, Abraão e Sara esperaram 25 anos pelo cumprimento da promessa. Deus é fiel, bom e perfeito. O tempo de Deus é oportuno e perfeito. Ele nunca se atrasa ou antecipa para cumprir os propósitos em nossa vida. Nunca. Sempre na hora certa. Que a gente esteja aquietando a nossa alma, seja qual for o barulho que esteja soando no seu ouvido, aquieta, fica em silêncio diante de Deus. E Ele
vai se revelar a você. Que Deus te abençoe muito.